pessoal, boa tarde. Vamos seguindo aqui, né, já quase nos finalmente do estudo dirigido sobre o capítulo de autoestima, do livro do Nathanael Brand, Autoestima, como aprender a gostar de si mesmo. Então hoje a gente vai para o capítulo 9. E o capítulo 9, ele dá o título de Alimentar a Autoestima dos Outros. Eu não vou seguir a sequência do capítulo para ver se fica um pouco mais claro. A gente não perde de vista, e o autor não perdeu de vista, todas as etapas que nós já falamos sobre a construção de uma autoestima saudável, né? Do autoconceito, da autorresponsabilidade, da autoaceitação, da autenticidade, do trabalho com a culpa, que é todo um movimento em que nós somos ativos, nós somos responsáveis pela construção da nossa autoestima. Só que a gente não pode perder de vista que nós somos seres relacionais e a gente afeta e é afetado o tempo todo uns pelos outros. E a gente vai ter relacionamentos, não falo só afetivos, né? A gente vai ter vivências, experiências relacionais com pessoas que podem contribuir, não é cuidar, não é se responsabilizar pela nossa história e pela nossa autoestima, mas contribuir ou não. Essa contribuição não é para a gente poder ficar dependente disso, porque se a gente já constrói relações de dependência, é porque já tem algo muito frágil na minha autoestima. Então, o que o autor fala? Quando a gente tem, às vezes, um tipo de comunicação muito de ataque ao outro, isso já quer dizer que nós não estamos bem com a nossa autoestima. Quando a gente tem dificuldade de acolher o outro como sendo diferente da gente, tentar olhar então para o outro com um olhar empático, ou seja, de se colocar no lugar dele, né? Isso tudo são pontos que eu posso estar contribuindo, eu posso estar apoiando o outro na construção da autoestima dele, no processo dele de construção da autoestima dele. Então a empatia, a acolhida, a gente saber que o outro é diferente da gente, a gente não ter uma comunicação de ataque, de julgamento, isso daí é um exercício que a gente precisa fazer com a gente mesmo, e quando a gente está conseguindo fazer isso é porque a gente já está cuidando da nossa autoestima, porque a gente não transfere o que é nosso para o outro e automaticamente eu já estou contribuindo para o outro construir a autoestima dele. Como também vice-versa, eu ter esse tipo de pessoa que me acolhe, que vê que eu sou diferente dela, ela também vai estar contribuindo para a minha construção da minha autoestima. E aí ele começa a citar, nesse capítulo ele fala muito do trabalho do psicólogo, né? Ele fala muito do trabalho da terapia, em que o terapeuta, ele pelo menos ele deveria ser um facilitador para o cliente na construção da autoestima dele. E a gente começa a fazer isso enquanto terapeuta quando a gente dá visibilidade para o outro ser quem ele é, sem julgamentos. Eu posso não ter a mesma atitude do outro na mesma situação, eu posso não ter os mesmos valores dos meus pacientes, eu posso pensar diferente que ele, eu posso ter uma postura completamente diferente na minha vida, mas eu preciso ver que ele é diferente de mim e eu tentar entender o contexto dele, quais são as possibilidades dele,
para eu ver como que ele construiu aquele tipo de comportamento, como que ele construiu aquele tipo de atitude. Então, isso que ele fala, que é apoiar o outro na construção da autoestima do outro. Então, assim, quando eu tô conversando com um amigo, eu não quero ser escutada, eu não quero ser acolhida. Quando eu tô falando, discutindo uma coisa com um amigo, ele me interrompe, ou desvia o assunto, ou começa a falar de outras coisas, a gente se sente bem? Então, assim, a mesma coisa com o outro, para a gente poder ter um cuidado, para ao invés de atacar, a gente apoiar o outro ser quem ele é e entender como que ele construiu isso. E isso é uma função do terapeuta, a gente fala que isso é muito terapêutico, isso ajuda muito na primeira etapa da terapia, que é na construção do vínculo com o paciente, e isso é o que a gente quer para nossa vida e para os nossos relacionamentos. E aqui ele sempre pontua, isso não quer, essa atitude empática não quer dizer, às vezes, ficar calado ou concordar ou falar que o outro tá certo, né? Ser, às vezes, submisso, permissivo, não ter opinião própria. Não é nada disso, né? É um olhar empático, saber que o outro pode ser diferente de mim e que ele tem atitudes diferentes das minhas. Eu posso não concordar, eu posso ter outra opinião, mas não cabe a mim julgar, cabe a mim ser às vezes um polo fértil, porque quando eu estou oferecendo essa acolhida, quando eu estou oferecendo essa escuta e quando eu entendo que o outro é diferente de mim, quando ele está me contando, às vezes vai ser um momento, um insight que ele vai ter. Insight é a mesma coisa que a ficha cair, para ele tentar ver outras possibilidades na vida dele, para ele tentar ver outros caminhos na vida dele. Deixa eu ver o que mais que o autor traz aqui, ó. Ele fala que a gente então vai conseguir ter esse tipo de comportamento em relação aos outros, quanto mais trabalhamos isso com a gente mesmo, né? Então ele dá muito exemplo, além do exemplo do terapeuta, do trabalho do psicólogo, ele dá também exemplos das relações pais e filhos. Então ele fala, pais que têm uma autoestima saudável, né, que olha para si, que aceita suas emoções, que aceita os seus sentimentos, que fala sobre isso, vai contribuir também para o filho ter uma autoestima saudável, para o filho também conseguir falar sobre os seus sentimentos. E aí eu pego uma metáfora, né, que isso é um bom exemplo, quando a gente tá no avião e a orientação né, se acontecer alguma coisa, a gente primeiro coloca a máscara na gente para depois a gente ajudar o outro, né? Então, quando a gente tem esse autocuidado, quando a gente tem essa autopercepção, quando eu consigo ver que o outro é diferente de mim, que eu tenho história diferente dele, eu consigo ter um olhar mais empático. Se eu consigo ter um olhar mais empático, isso já quer dizer que eu estou construindo uma autoestima saudável. E vice-versa, uma autoestima saudável já vai nos dizer que a gente consegue aí construir um olhar empático. Mas lembrando que tudo isso que a gente está falando ao longo desse livro é processo de construção, é um dia de cada vez. E não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir isso. E isso vai ser eternamente um movimento, eternamente a gente fazer todo esse movimento de empatia, de autoaceitação, como que eu posso apoiar o outro, ou como eu estou atacando com uma comunicação violenta. Isso vai ser ao longo aí da nossa existência. Tá bom? Então é isso que ele fala no capítulo 9. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo!